Olá, eu sou Hari Karan, bem-vindos aqui ao Yoga da Alma e hoje a gente vai falar sobre a ruína do pensamento. A ruína do pensamento. Achei interessante essa descrição porque cada vez mais as pessoas falam sobre intuição, né, e a gente discute muito sobre isso, principalmente quem está envolvido com autoconhecimento, e tem muitas pessoas ainda que têm dúvidas, né, de quando que é o pensamento que se torna dominante e quando que é esse estado intuitivo, espontâneo da nossa alma, que é a sabedoria do nosso ser, está dominante. Então há uma grande dificuldade das pessoas de identificar, seja o pensamento ou a atitude intuitiva. Antes de qualquer coisa, é válido dizer que a minha proposta aqui não é criar um sentido de negacionismo ao pensamento. Isso é muito importante frisar. A gente não deve negar nenhum pensamento. Muito pelo contrário. Quando você se torna um ser intuitivo, você aceita completamente qualquer tipo de pensamento. Então, é importante a gente compreender isso. O primeiro processo é você ter essa aceitação de tudo que é pensamento, tá? Mas não significa você se agarrar, se prender a todo e qualquer pensamento. Ou, na verdade, é você se desagarrar de todos os pensamentos, né? Então, quando você flui nesse campo intuitivo, você está desgarrado dos pensamentos, mas não significa que você está negando, que você está fugindo, né? Você está apenas numa distância confortável desses pensamentos, ok? Então vou colocar aqui alguns princípios de origem, algumas questões históricas que eu acho super importante para a gente situar todo esse papo. Vamos começar com René Descartes, que é esse cara que você está vendo na tela. Ele foi um filósofo francês do século XVIII, muito famoso devido à frase icônica que ele cunhou, e acredito que muita gente conhece. Essa frase seria: Je pense, donc je suis. É claro que com um francês muito melhor do que o meu, mas essa frase foi traduzida para o latim, que ficou como cogito ergo sum, algo parecido com isso, mas para a nossa linguagem, que ficou bem popularizado, é o famoso penso, logo existo. Essa frase se popularizou porque Descartes colocou essa frase no livro dele chamado Discurso do Método, de 1637. E por causa desse livro, o Descartes ficou conhecido como o fundador da filosofia moderna. E quando ele deu vida a essa frase, penso, logo existo, a intenção dele era manifestar o verdadeiro conhecimento. Mas o que aconteceu foi quase que aquela expressão que a gente usa, né, o feitiço virou contra o feiticeiro. Porque talvez nessa ambição de Descartes de cunhar, né, o conhecimento absoluto, ele deu surgimento ao que a gente chama hoje de ego. Quem fala isso também é o famoso escritor, né, que tem o best-seller Poder do Agora, o mestre Eckhart Tolle. Foi do livro dele, se eu não me engano, é no livro do Poder do Agora, mas é de algum dos livros do Eckhart Tolle que ele fala sobre essa frase de Descartes, e ele diz que Descartes descobriu o ego. Então ele teve uma descoberta ali, de certa forma, né? A gente não pode desmerecer Descartes, porque ele trouxe à tona essa questão do ego. E o ego, a grosso modo, a gente pode dizer que é a estruturação dessa ideia do eu temporário, ou do eu ilusório. Mas por que Descartes teve essa conclusão? Para ele, que almejava esse conhecimento absoluto, para ele não havia nenhuma certeza verdadeira a não ser a própria dúvida.
Então, para Descartes, não havia nenhuma certeza verdadeira a não ser a dúvida. Olha que loucura, ele chegou nessa conclusão. Então, a partir desse ponto, Descartes começou a duvidar de tudo, inclusive da própria existência e do mundo à volta dele. Então, esse exercício que ele ficava fazendo de duvidar de tudo, de todos, inclusive de todos os pensamentos que ele tinha, então foi o método que ele desenvolveu. Com esse método fez com que ele começasse a negar, né, todos os dogmas, todas as crenças. E esse foi um passo importante, porque de certa forma ele quebrou certos paradigmas fazendo isso. Por isso que se popularizou também na época. Eu já citei aqui em vídeos anteriores o mestre Jiddu Krishnamurti, esse da foto aí. E nos discursos do Krishnamurti, ele propõe a negação dos dogmas, porém com detalhe, sem adotar esse princípio da dúvida. E esse detalhe é super importante. Krishnamurti tem uma frase que ele diz o seguinte: a negação total é a essência do positivo. Quando há a negação de todas as coisas que o pensamento produziu psicologicamente, só nessa altura há amor, que é a compaixão e a inteligência. Então aqui Krishnamurti nega até mesmo o próprio pensamento para acessar um estado amoroso e inteligente. Porém, Krishnamurti não adota nenhum sistema de dúvidas, como René Descartes fez. E isso faz toda a diferença. Porque Descartes ele propôs o que ele chamava de método cartesiano, ou ceticismo metodológico, que é baseado nesse princípio da dúvida. E se usa esse princípio da dúvida, esse é o método egóico, porque a raiz de toda dúvida é o ego. Por que a raiz da dúvida é o ego? Porque a dúvida ela é sempre divisiva, a dúvida é separatista, a dúvida ela segrega, a dúvida ela é dualista. Existe sempre dois elementos para a dúvida. É aquele que duvida e o objeto de dúvida. Sempre existem duas coisas. Tem outra frase muito famosa que também se encaixa nesse método cartesiano, que é a famosa frase ser ou não ser, eis a questão. É de quem? De Shakespeare. Isso prova como esse conceito da dúvida está sempre inserido na nossa cultura. Esse método de Descartes inspirou o iluminismo, que serviu como base para o desenvolvimento científico europeu e que até hoje molda a comunidade científica do mundo todo. Pode ver que muitos cientistas eles adotam esse sistema cético, né, da dúvida, e que muitas vezes essa ciência cética ela tem viés de seita também. Uma seita que duvida do mistério do universo. Uma seita que duvida daquilo que não pode ser visto. E que, portanto, por essa conclusão daquilo que não pode ser visto, nega a divindade. Então, um ateu, ele é sempre um crente. Um crente de que não existe Deus. É um crente no não Deus. Ele acredita que não existe Deus. Então ele é um crente. E aqui a gente entra numa seara que é um pouquinho espinhosa para muita gente, mas eu acho interessante a gente abordar isso, porque muita gente me pergunta, você acredita em Deus? E eu fico irritado com essa pergunta por dois motivos. Primeiro, pelo preconceito, porque geralmente me pergunto se eu acredito em Deus quando eu estou assim, vestido com esse turbante. E segundo motivo é que essa necessidade de saber da outra pessoa se ela acredita ou não em Deus é muito juvenil, né? Porque o que importa o que a outra pessoa acredita ou não acredita? Isso não deve
impactar ninguém, não é mesmo? Principalmente se é uma pessoa espiritualizada. Se é uma pessoa espiritualizada, ela enxerga o ser divino em tudo, então ela não se preocupa no que o outro está acreditando ou deixa de acreditar. Tá entendendo? Então, eu fico irritado por causa disso, porque geralmente é uma pessoa preconceituosa e que não tem Deus no coração, tem Deus apenas na cabeça. Então eu não preciso acreditar em Deus. Desde que eu sinta que esse estado divino está vibrando em cada célula do meu corpo, em cada pensamento que eu tenho, né, em cada respiração que eu faço. Porque isso é o básico da vida, né, queridos? Você estar em conexão com a vida é você estar em conexão com o divino. Mas uma conexão legítima e não uma crença, né? Não é um aspecto filosófico apenas. Estão entendendo? Então o fato de eu existir me coloca nessa conexão divina. E isso é um tanto lógico, pelo menos para mim. Para minha mente que percebe, né, essa sutilidade divina, é muito lógico. E por isso que às vezes eu fico irritado. Porque as pessoas negam essa lógica. Então existe uma perspectiva básica e muito simples dessa estrutura de vida aqui. Então eu percebo, e é óbvio, que eu estou vivo porque existe uma autonomia nessa estrutura física mental. Ou por acaso as minhas células funcionam porque meus pensamentos estão fazendo o funcionamento delas. Por acaso as minhas células existem porque eu penso que elas existem e é a partir desse pensamento que elas fazem as funções que elas têm que fazer? A vida ela não segue um pensamento e, portanto, não segue uma crença. Por que Deus deveria ser um fruto de um pensamento ou de uma crença? A crença divina é um comodismo tanto quanto a crença do não divino. A crença é uma atividade da mente. E aquele que se agarra na mente para suas questões mais fundamentais está agarrado ao próprio ego. E, portanto, à própria ilusão de si mesmo. Porque eu não sei se você já se deu conta, mas o ego é uma ilusão da nossa cabeça. E quando eu falo ilusão, não é algo estritamente ruim. Eu olho essa planta e isso aqui é uma ilusão. Porque qual que é a ilusão disso? Que eu estou vendo beleza na vida. Olha como é bela essa folha, olha como existe beleza na manifestação da vida. Então a ilusão ela traz uma magia. O ego, ele é uma magia do próprio ser, né? Tá entendendo? Nos torna um tanto especiais. E é legal por um tempo, mas isso não pode ser a essência da coisa. Porém, por causa de todo esse histórico, dessa popularidade, dessa frase de Descartes, né, de penso, logo existo, a maior parte da comunidade científica está enraizada na mente, nesse ego. Não no ser, na alma, nesse que apenas é, e não naquilo que é algo. A gente também pode encarar de uma outra forma. Há uma diferença entre pensamento e ter pensamentos. Pensamento é pensamento. É uma função da mente. A gente usa isso o tempo todo, por isso não negue os pensamentos. Pensamentos é uma funcionalidade. Agora, ter pensamento, ficar carregando pensamento, aí isso pode gerar problemas.
isso gera consequências. O ego é aquele que se agarra em pensamentos. E toda a existencialidade só acontece através dessa necessidade de ficar agarrado a pensamentos. Porque esses pensamentos se transformam em crenças, em moldes, né? Os pensamentos eles ficam moldados nessa forma de pensar. Então, ao invés dos pensamentos fluírem naturalmente, para que a tua intuição possa acontecer, é como se esses pensamentos fossem sendo moldados, eles têm formas pré-determinadas. E a tua mente fica moldada a isso, a tua perspectiva, a tua visão de vida, de mundo, fica moldada, fica delimitada, fica limitada. Porém, é importante a gente colocar aqui que a ciência fundamental, ela é intuitiva. Eu dei o exemplo no vídeo passado do Albert Einstein. Na minha opinião, Einstein era um indivíduo super intuitivo, mas que usava muito bem também a sua habilidade racional. A prova de que Einstein mantinha sua mente aberta é a amizade que ele tinha com o escritor e místico indiano Rabindranath Tagore. Existem trechos de conversa do Tagore com Einstein, que é muito legal. Fica aí, eu vou deixar o link na descrição para vocês verem. E o Tagore era uma pessoa muito influente, ele ganhou um prêmio Nobel de literatura de 1913. Então Einstein ele mantinha uma relação com essa figura, porque ele não se mantinha nessa questão cética, ele era aberto ao absoluto. Por isso que as teorias de Einstein foi sendo comprovada durante o tempo, porque ele fez um estudo muito abrangente, porque ele não se fechava, ele mantinha esse processo intuitivo. Isso é raro nessa comunidade científica, por quê? Porque Einstein não seguiu esse modelo de René Descartes, ele seguiu o próprio modelo intuitivo. Porque para Einstein não fazia sentido seguir crenças e ficar persistindo num caminho contra-intuitivo, tentando provar suas teorias, sem acessar esse estado mais profundo, que é a própria alma. Mas a gente tem outros exemplos. Os nossos ancestrais indígenas tinham e ainda têm uma forte influência científica com base no ser, com base na alma, com base nesse campo espiritual, principalmente pela conexão com a natureza. Não é à toa que boa base dos medicamentos que a gente tem aí hoje em dia vem de plantas e dos saberes da floresta. Porque os indígenas sempre consideraram as florestas e as suas plantas como seres inteligentes. Porém, a gente bem sabe que a gente foi colonizado brutalmente, né, pelos europeus, e a gente foi catequizado, né, foi introduzido ao molde, à cultura europeia, a ciência, todo o modelo educacional foi moldado à forma de pensar egóica, dualista, separatista, e a gente repercute isso até hoje. No século XIX, os nobres nascidos aqui no Brasil iam estudar na Europa e voltavam com outras influências, porém com a mesma base do século XVIII, essa mesma base filosófica, egóica, separatista, dualista. E não mudou muito. No século XX também, os mais abastados iam estudar nos Estados Unidos, que também tem como base essa cultura egóica, e voltavam para o Brasil com essa influência norte-americana, mas também com essa filosofia egóica, dualista, separatista. E aí a gente só vai ter uma nova quebra de paradigma quando os primeiros swamis resolvem atravessar o oceano e chegar aqui na América. E começam a trazer outros tipos de base filosófica.
que vem dos Vedas, que vem dessa tradição hindu e que compreende e direciona a mente para esse estado de unidade. E começa a negar esse aspecto dualista e separatista, egóico, que a gente ainda está inserido, né, porque foi muito forte pela cultura europeia. E esses swamis, eles trazem, né, essa visão iógica que nasceu há mais de 10 mil anos lá na região do Paquistão. Mas então por que essa cultura iógica, que é muito mais antiga do que os métodos europeus, por que isso não se difundiu para o mundo todo? Porque, pasmem, a Inglaterra já havia colonizado a Índia, que até então era Bharat, que até inclusive tem algumas pessoas que querem mudar o nome da Índia para Bharat, porque às vezes a Índia referencia esse estado de colonização. E isso já tinha acontecido lá no século XVI. Então a Inglaterra, no século XVI, já tinha colonizado a Índia e colocado o seu imperialismo ali. E isso dificultava essa influência dessas tradições para fora. Ou seja, então a gente só vai ter acesso a esse novo modelo, né, nesse novo olhar da vida, com o Swami Yogananda, em 1929, quando ele chega nos Estados Unidos. E no Brasil isso só vai acontecer depois dos anos 70, então foi muito recente. Aí você me pergunta, tá, Hari, então a base de pensamento no ego é pior do que a base de pensamento na alma? Então o simples fato de a gente ficar comparando já é um pensamento dualista e, portanto, separatista. Então a questão aqui não é ficar comparando se um é melhor que o outro. Existem tipos diferentes de base filosófica. Só isso. E a gente tem que ter consciência que o pensamento ele sempre vai seguir uma forma, que é um tipo de frequência. Então vamos supor que eu vou fazer um pão. Eu faço a massa desse pão. Então uma massa eu coloco ela naturalmente, eu faço o molde com as minhas mãos, e outra dessa mesma massa eu coloco numa forma. Eu coloco esses pães no forno e obviamente eu vou ter pães diferentes, não é? Significa que um é melhor que o outro? É muito relativo, porque é a mesma massa, mas eles, ao mesmo tempo eles são diferentes. Então a visão do yoga sobre a vida é diferente dessa visão europeia, né, que vem de René Descartes. Basicamente a visão europeia se baseia no pensamento lógico, enquanto que a visão iógica na intuição. A diferença é que uma visão baseada exclusivamente na lógica e na razão sempre vai ser uma visão limitada da mente, que é pautada pelo intelecto, que sim, é um aspecto importante da mente e da nossa vida, mas que não tem a habilidade de acessar a instância integral do ser, pois está vinculado a um pensamento, que é apenas um aspecto da mente. A gente pode dizer que o pensamento é apenas uma sombra da realidade. Você é a realidade, não um pensamento. A mente está ali apenas para fazer certas funções, não para determinar o sentido da vida. Então a mente ela está ali apenas para executar funções. É, portanto, a função da alma ou do nosso ser manifestar essa sabedoria, esse estado de consciência divina. E, portanto, a mente que reconhece e sabe reverenciar essa instância divina consegue se manter transparente, sem interromper a visão plena da vida. A visão de vida baseada na intuição traz uma visão, uma perspectiva da vida infinita, porque não está limitada apenas a uma perspectiva mental.
A mente, ela está ali apenas para executar certas funções. Assim como o meu corpo físico, ele está aqui para realizar certas funções. A minha mão, ela tem certas funções. Os meus olhos, eles executam certas funções para o meu sistema. E assim por diante. A mente também, ela está ali para executar certas funções. Cabe ao nosso ser, ou à nossa alma, né, essa instância pura de sabedoria, manifestar, né, aquilo que realmente é, a realidade. E, portanto, a mente que reconhece isso e reverencia essa instância divina, ela se mantém transparente, sem interromper essa visão plena da realidade. Isso é uma mente inteligente, que se mantém silenciosa, meditativa e deixa fluir a vida como ela realmente é. E não fica trazendo ruídos e interpretações distantes de como a vida tem que ser. E é por isso que o yoga sempre faz esse convite para você trabalhar essas estruturas que devem estar apenas a serviço dessa instância divina, dessa instância pura. Essas estruturas físicas, mentais, emocionais, elas devem estar a serviço de você, do teu ser, não da mente, daquilo que você pensa que é. E, portanto, no yoga é dito, existo, logo penso. O yoga, ele não te dá uma resposta sobre a vida, mas ele vai eliminar a necessidade da dúvida, que é a raiz do ego. E o ego é o causador dessa distorção da realidade. Então você tem o poder de escolha. Escolher permanecer nessa visão limitada do ego, de que o pensamento é o ditador de regras e moralidade da vida. Esse é um caminho sempre para o sofrimento. Basta olhar para toda a base cultural que foi instalada em cima disso. Ou você pode escolher permanecer na visão ilimitada do ser, da alma, que é direcionada pelo amor, pelo discernimento, pela compaixão, pela paz, que pode não ser o caminho mais fácil, porque vai ter que derrubar todas essas estruturas egóicas que já estão aí instaladas e que vêm sendo alimentadas por vários e vários séculos. Mas é um caminho muito recompensador, porque te permite existir pela simples liberdade de ser, não pela escravidão de pensar que existe. Agora você se pergunta, tá, Hari, mas como é que eu faço isso? É por isso que há 7 anos eu pratico diariamente os exercícios mais elaborados que existem dentro do yoga. São kriyas, asanas, pranayamas, mantras, que são estruturas perfeitamente desenhadas por grandes mestres, que nos possibilita despertar o nosso estado de consciência e realmente enxergar esse estado sutil da alma, que possibilita sensibilizar a nós mesmos e enxergar essa realidade que já acontece dentro da gente. E isso faz com que a gente sustente esse estado pleno e não fique criando crenças, processos limitados, inclusive sobre espiritualidade, sobre bem-estar. Você precisa estar vivenciando isso, vibrando isso o tempo todo. E sem essa clareza sobre nós mesmos, nós não somos responsáveis pelo nosso próprio destino. E isso é muito triste, porque daí outra pessoa se torna responsável para onde você tem que ir. Outra pessoa fica ditando o que você tem que fazer ou não. Ou você fica refém dos próprios pensamentos que você teve lá atrás e até hoje ficam de forma kármica, te fazendo repetir processos que já não são mais interessantes. Então, no momento que eu estou
colocando esse vídeo no ar, eu estou selecionando os interessados para minha próxima imersão de 24 semanas, que eu estou chamando de O Despertar da Kundalini. Eu vou deixar na descrição o link para o grupo secreto do WhatsApp, que eu vou colocar mais informações, para você fazer parte e realmente transformar a tua vida. Tá certo? Gratidão por estar comigo até aqui. Por favor, deixa o like, compartilha, faz todo esse processo que é importante para manter esse canal relevante. Tá? Agradeço muito, beijo no coração e a gente se vê no próximo vídeo.